Vamos lá agora para a questão de número 38. O tema aqui, NBC PG 200, contadores que prestam serviços, contadores internos. Aqui em Legislação e Ética Profissional, prova branca, questão número 38, exame de suficiência 2023.1. Considerando as disposições da Norma Brasileira de Contabilidade, NBC PG 200, de 21 de novembro de 2019, que dispõe sobre contadores empregados, que são os contadores internos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Nós temos então aqui 3 assertivas que a gente vai então analisar. A primeira diz: quanto ao uso de critério na preparação ou apresentação das informações, o profissional de contabilidade, ao desenvolver atividades profissionais que não requerem a observância de estrutura de relatório relevante, não deverá exercer qualquer tipo de julgamento profissional. Vamos aqui ao 2. Ao decidir confiar no trabalho de terceiros, sejam estes dentro ou fora da instituição para a qual trabalha, o profissional de contabilidade estará impedido de exercer julgamento profissional quanto à preparação e apresentação de informações. E 3 diz o seguinte: o princípio de competência profissional e devido zelo requer que o profissional da contabilidade somente realize tarefas significativas para as quais ele tenha ou possa vir a obter treinamento e experiências suficientes. Então a gente vai analisar aqui as alternativas e dizer aqui qual é verdadeira e qual é falsa, ok? Antes de mais nada, vamos ver aqui um pouco o que a gente traz aqui sobre o Código de Ética Internacional, o Código de Ética Internacional para Profissionais da Contabilidade, da IFAC, que é a Confederação Internacional de Contadores, tá ok? A Federação Internacional de Contadores está estruturada em 5 partes, e estas em seções e subseções, mais o glossário, convertido nas seguintes normas profissionais. Então nós temos aqui as normas que foram convergidas, né? A NBC PG 100, que trata do cumprimento do código, dos princípios fundamentais e da estrutura conceitual, que foi a questão de número 37 que a gente abordou. NBC PG 200, contadores empregados, que é essa que a gente está tratando agora, contadores internos. NBC PG 300, contadores que prestam serviços, são os contadores externos. NBCPA 400, independência para trabalho de auditoria e revisão. E NBCPO, que são outros trabalhos, né? NBCPO 900, independência para trabalho de asseguração, diferente de auditoria e revisão. E nós temos mais 2 normas que vão englobar aqui o tema, né, sobre código de ética, legislação do contador. Nós vamos ter aqui a NBCPG 01, que já existia, o Código de Ética Profissional do Contador, não tem correlação com as normas da Federação Internacional de Contadores, e também a NBCPG 12, Educação Profissional Continuada, também não tem correlação com a norma da IFAC. Bom, dito isto, vamos ver aqui o que a gente traz aqui, as 3 observações. Tá? Ao desenvolver atividades profissionais, especialmente aquelas que não requerem a observância de estrutura de relatório relevante, o profissional da contabilidade deverá exercer julgamento profissional, ok? A fim de identificar e considerar a finalidade para a qual as informações devem ser usadas, o contexto no qual as informações são fornecidas e o público ao qual elas se destinam. Isso aqui está no item R220.6 da NBCPG 200. O segundo aqui, então a gente vê que ele deve exercer o julgamento profissional. O profissional da contabilidade que pretende confiar no trabalho de outros, seja dentro ou fora da organização empregadora, deve exercer o julgamento profissional. Então, o profissional contador sempre vai exercer o julgamento profissional para determinar quais ações ele deve tomar, se houver, para cumprir com as responsabilidades descritas no item R220.4. Né? Então, isso aqui está previsto lá no R220.7. E 3 aqui, o profissional da contabilidade não deve, de forma intencional, enganar a organização empregadora quanto ao nível de competência ou experiência que ele tem. O princípio da competência e do devido zelo requer que o profissional da contabilidade somente realize tarefas significativas para as quais ele tenha ou possa obter treinamento ou experiências suficientes. Está aqui no item R230.3A1.
Lembrando que ele fala aqui, o profissional da contabilidade não deve de forma intencional enganar. Ou seja, o profissional ele sabe a capacidade que ele tem, no entanto, digamos, que ele diga que tenha essa capacidade e o trabalho requeira, né, durante a execução, conhecimentos, né, que ele não possui. Então, no primeiro momento, ele não teve intenção nenhuma de enganar, mas aí, ele sempre utilizando o princípio da competência e do devido zelo. Tá? Ele tem que realizar somente tarefas significativas para as quais ele tenha ou possa obter treinamento ou experiências suficientes. Então aqui quando a gente analisa, tá, as questões, a gente verifica que a primeira que ele diz que não deverá exercer qualquer tipo de julgamento profissional, a gente vê que isso aqui é falso. Ao decidir confiar no trabalho de terceiros, né, o profissional de contabilidade estará impedido de exercer julgamento profissional, também é falso, ele sempre deve utilizar o julgamento profissional, e o princípio de competência profissional e devido zelo requer que o profissional da contabilidade somente realize tarefas significativas para as quais ele tenha ou possa vir a obter treinamento ou experiências suficientes, verdadeiro. Então a gente tem aqui falso, falso, verdadeiro, né? Letra A aqui para a questão de número 38 do exame de suficiência 2023.1. A gente fica por aqui nesta questão.